nós vamos iniciar uma nova temporada do programa Odontologia em Foco, com novas tecnologias, novos casos clínicos de pacientes, todas essas técnicas novas que surgem não só aqui no Brasil, como no exterior também. Nós vamos passar tudo isso para vocês. Nós vamos ter inclusive o site, onde nós vamos inserir os programas no meu site. Inclusive vocês podem dar uma olhada no meu site, podem observar o GC aqui embaixo. É o www.drflaviomoratti.com.br e os telefones também. Tem o telefone de São Paulo, que é o 4339-1956, e nós temos os telefones aqui também no interior de São Paulo, que é o 19-3623-2273. Nós vamos poder interagir, o próprio site, você pode mandar seu e-mail, a gente sempre está respondendo, e todos os programas vão estar lá também no nosso site. Essa semana, ou nesse programa, nós vamos falar sobre a paciente Sandra e todos os detalhes do caso dela. Eu queria até chamar a gente para poder ir direto lá para a clínica, né, Thael, para a gente iniciar o caso. Hoje nós iremos iniciar uma cirurgia de maxila e de mandíbula na parte superior e inferior. É um caso bem complexo, um caso grande, e nós já vamos remover esses dentes que estão com problema do paciente, essas infecções, esses cistos que ela apresenta problema periodontal sério. Nós já falamos sobre a parte periodontal e sobre a implicação dessas infecções com relação à parte cardíaca, de gerar uma endocardite, né, bacteriana, um problema sério com relação a essas bactérias, mas eu queria focar hoje em como é esse trabalho, como ele é realizado e de que maneira ele é realizado. Nós temos aqui, por exemplo, esse equipamento, que é um equipamento de imagem, que é um equipamento 3D. Hoje sofreu várias modificações, eu até passei nos outros programas uns outros equipamentos, e hoje a gente tem condição de fazer ele em 3 dimensões. Nós vamos fazer uma captura que é super rápida, nós temos uma utilização desse equipamento com o mínimo de radiação possível. Esses sensores é que vão fazer a captura. A partir dessa captura, ele vai para um software e aí nós vamos conseguir trabalhar a imagem, instalar esses implantes, colocar os componentes e conseguir realmente fazer um bom planejamento desse caso cirúrgico. E nós vamos acompanhar inclusive o caso da Sandra do início ao fim. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ela, com o esposo dela, antes da cirurgia. A cirurgia está toda programada hoje, ela já tomou alguns medicamentos também e nós vamos dar sequência. Eu queria mostrar hoje só então o quanto é tranquilo esse equipamento. Ele faz desde uma panorâmica, uma simples panorâmica, que não é aconselhável para o implante, porque a panorâmica tem em média 30 a 35% de distorção e ela não te dá também a espessura. O ideal para que a gente possa fazer um bom exame seria um equipamento como esse. Eu até idealizei para fazer prazigomático, porque ele pega esse arco superior, toda essa parte toda da face do paciente. Então esse equipamento hoje é um dos mais modernos sensores mundialmente e a gente vai conseguir realmente ter uma boa qualidade de trabalho e de colocação dos implantes e finalização de todo esse caso hoje mesmo. Eu vou detalhar todo o caso da Sandra, desde o início até o fim. Passou pelos exames de sangue, por uma série de coisas, inclusive a captura de imagem e esses exames de imagem que nós estamos realizando agora. Eu vou mostrar para vocês então, vamos dar um start aqui no equipamento. Esse equipamento agora está em modo demonstração, então não está tendo nenhum tipo de radiação emitido com ele. E nós vamos a intenção agora é só demonstrar como ele funciona. Então ele vai capturando, o paciente fica tranquilo, fica posicionado. Para quem tem claustrofobia, algum outro tipo de problema de ficar em lugar fechado, aquelas máquinas que tinham aqueles tubos antigos, esse equipamento realmente favorece muito o paciente no sentido de você conseguir fazer um exame tranquilo em um curto período de tempo e sem contato com pouca radiação. E vocês vão ver, em 20 segundos nós vamos para outra sala agora, já está com todo esse planejamento de toda essa parte cirúrgica dela, inclusive instalando os implantes no software. Nós acabamos de finalizar então os exames tomográficos, né? Fizemos a captura das imagens e aqui, a partir de agora, a gente já tem todas essas imagens DICOMs da paciente no software. Esse é um dos softwares mais modernos hoje para planejamento de implante. A gente vê vários cortes diferentes, em diferentes posições dessa maxila, dessa mandíbula, né? E aí a gente vai começar a trabalhar e manipular essas imagens. Está vendo aqui essa posição onde está a mandíbula? Então eu ainda tenho condição de enquadrar um pouquinho mais. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ó, a gente consegue descer um pouquinho essas imagens. Ó. Então o software, por exemplo, eu quero enquadrar e ver melhor um pouquinho mais
algum detalhe e não há necessidade de eu ficar expondo o paciente a várias tomadas radiográficas ou a várias exposições à radiação. Com uma só, eu consigo capturar todas essas imagens e consigo trabalhar todas essas imagens em infinitas posições através do software, uma quantidade pequena de radiação. Bom, agora eu vou mostrar para vocês esse próximo passo. Nós vamos verificar agora o posicionamento dos dentes e como nós vamos montar esses dentes dentro de todo esse processo. Então vamos lá, vamos traçar a arcada superior. Aqui a arcada superior, depois no estúdio a gente vai detalhar um pouquinho mais. Aí eu consigo vir aqui, posicionar aqui bem no software. Aqui em cima. E agora nós vamos traçar. Então aqui eu tenho tanto o osso inferior da mandíbula quanto o superior. Aqui nós temos esses dentes todos, ó. Aqui a gente já começa a ter a região dos dentes. Então eu vou ampliar aqui a imagem. Aqui a gente consegue detalhar um pouquinho mais esse tecido ósseo. A gente pode ver aqui, ó, nesse corte transversal, a gente tem um gap aqui, ó, um desgaste grande nessa parte dessas raízes. Então nós vamos remover esse material, remover essas raízes e instalar os implantes nessas regiões aqui, a ponto de fixar ele numa posição adequada. Já vamos remover hoje, inclusive, e fazer isso. Nós vamos começar inicialmente pela parte de baixo. Nós temos as duas cirurgias. É que nem eu conversei, a gente comentou, né, Sandra? A gente está iniciando agora o trabalho agora pela manhã. Dependendo de como for todo esse trabalho hoje, nós vamos fazer a parte inferior e superior já hoje mesmo. Porque a minha intenção é fazer, e eu sou um dos caras que mais promovo a implantodontia, fazer com que o paciente fique tranquilo e saia promovendo, inclusive, a implantodontia. Não é te expor a nenhuma situação negativa. Então nós temos aqui esses detalhes, e aqui cada corte que eu vou passando aqui, ó, a gente consegue ter a visualização de cada raiz. Ó. Então ela tinha um comprometimento grande aqui. A gente vê que dá para ver até onde tem uma falha aqui no canal, uma falha nessa parte óssea, uma falha de estrutura. Essas estruturas que nem inervação, aqui é um canal do nervo nasopalatino, vamos ter que tomar cuidado com essas inervações, que são ditas estruturas nobres. Então as estruturas nobres devem ser preservadas, que geralmente são vasos, artérias de grosso calibre, vênulas, arteríolas, e as próprias inervações, né? Os nervos têm que ser todos preservados, inclusive parte óssea, tecido conjuntivo. Então as estruturas, principalmente estruturas nobres, têm que ser vistas anteriormente pelo profissional, toda a parte anatômica, e se visar dentro do planejamento a preservar todas essas estruturas, que é o que nós vamos fazer com a Sandra. Então a gente vê todos esses detalhes desse comprometimento dessas raízes, e a parte inferior também a gente consegue ver onde é que estão esses dentes e tal, e ver a altura e espessura óssea. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também sobre a altura e sobre a espessura óssea. Queria demonstrar aqui para vocês também, ó, essa parte, ó, nós temos essa raiz aqui também, essa base onde também já está comprometida, tá vendo? Essas raízes aqui, essa parte onde está escuro aqui, onde já tem uma série de infecções, e aí a gente consegue analisar caso a caso, detalhe a detalhe dessas imagens e verificar onde é que tem, por exemplo, cálculo, onde é que tem toda uma perda óssea, né? Ou uma degeneração óssea, ou uma reabsorção óssea, e como é que nós vamos poder aplanar esse tecido ósseo, remover essas lesões, esses cistos que o paciente apresenta, né? E essas bactérias. Nesse caso dela, nós temos muitas bactérias como Prevotella intermédia, Actinomyceto comitans, são os AAs. Então nós temos algumas bactérias que estão presentes na parte patológica, que são patógenos, e essas bactérias prejudicam muito, inclusive indo para outros órgãos, provocando endocardite bacteriana, ou indo para o pulmão, ou indo para outras regiões, e podendo gerar infecções de uma maneira mais séria em pacientes que têm uma queda imunológica ou uma queda de resistência. Voltando para cá de novo, eu queria mostrar um pouco mais aqui desses detalhes dos exames. Aí a gente consegue então traçar e verificar exatamente o que a gente vai conseguir de implante. Se vocês acompanharem aqui, vocês podem olhar essa tela, nós temos aqui, ó, um osso um pouquinho na região anterior, um pouquinho na região posterior, um pouquinho nessa base. Então nós temos toda essa fixação óssea em todas essas regiões. E aí eu vou fazendo cada planejamento de cada implante desse, dente a dente. Eu consigo ver mais ou menos a angulação que eu tenho, a angulação que eu vou colocar esse implante nessa região posterior. Eu consigo ter toda essa noção de todo esse caso. E aí, por exemplo, eu vejo em cada posicionamento, em cada corte, onde é que está esse implante e a região que a gente vai trabalhar. Nós temos aqui um corte panorâmico também, só para a gente poder nos guiar
mas é um corte tomográfico em 3D também. E uma imagem maior aqui nessa região para a gente poder ver, por exemplo, toda essa estrutura superior e inferior e onde é que está essa parte óssea em relação aos dentes. Eu consigo pelo software também calcular o quanto eu vou colocar de implante, a angulação do implante com a angulação do componente, que é muito importante hoje para a gente ter uma prótese ou ter uma estética dos dentes numa posição adequada e em função e fazer com que o paciente consiga realmente ter devolvido a ele a estética e a função mastigatória. Vou mostrar aqui de novo, tá? Aqui eu consigo rodar essas imagens, ó. E aqui cada uma dessas são um corte que é feito e eu consigo trabalhar. Ó. Aqui, por exemplo, eu tenho mais uma lesão. Aqui eu consigo verificar a parte de baixo também, essas lesões que eu tenho aqui nessa parte de baixo, na parte superior. Então nós vamos entrar com o implante, remover essa raiz e entrar com o implante nessa posição aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, a gente consegue ter toda uma noção. Aqui seria uma outra parte de tecidos moles também que dá para trabalhar nas imagens. E aqui o quanto a gente tem de fidelidade. Agora nós vamos fazer a parte da arcada inferior também. Eu vou traçar já a arcada, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como é o caso da Sandra. Inclusive nós vamos remover todas as raízes dela, já vamos aplanar esse tecido ósseo, instalar todos esses implantes e colocar os dentes tudo de uma vez só, praticamente entre hoje e amanhã. Nós vamos agora traçar essa arcada inferior. Já trabalhei aqui mais ou menos a parte da arcada, onde é que estão as raízes dela. Aqui nós vamos começar a traçar. Você vê que rapidamente eu consigo já trazer toda essa arcada. Ok. Então nós já conseguimos traçar toda a parte inferior. A gente pode ver que aqui ela já perdeu todo esse osso. Esse osso era para estar aqui em cima, ó, nessa região aqui. Ele já perdeu todo o osso e eu consigo ver a parte de inervação, tudo em infinitos cortes, em infinitas maneiras. E já planejar a colocação de implantes diretamente aqui, inclusive por sobre esses dentes. Então eu já sei onde é que eu vou remover, o quanto mais ou menos de tecido ósseo eu vou nivelar, que nós vamos nivelar esse osso. E aí eu vou colocar um implante aqui, fugindo dessa estrutura, que é o canal mentual, que é essa inervação. Eu fujo 3 milímetros para cá, já faço a instalação no meio e fixo toda a parte de baixo. Qual o número de implantes que pode ser colocado mínimo para fazer uma peça fixa na parte de baixo? O número mínimo são 4 implantes. Porém, eu não gosto de fazer com 4, porque com 4 implantes, ao longo do tempo, dá muita soltura de parafuso, fratura de componente. O ideal seriam com 5. Com 5, pela longevidade aí de 10 anos, 12, 15 anos, nós não temos praticamente nem afrouxamento e nem fratura de nenhum tipo de parafuso. Então o planejamento hoje é colocar 5 implantes aqui nessa parte de baixo, fazer a barra e fazer toda a parte estética e finalizar o caso com grande qualidade. Vamos mostrar um pouquinho mais aqui. Então agora eu consigo ver essa parte óssea também da paciente. Nós vamos trabalhar o osso aqui. Aqui a parte anterior. Então eu venho fatiando aqui toda essa base óssea. Consigo fatiar um por um, corte por corte, corte por corte, corte por corte. Até eu chegar aqui, ó. Aqui eu consigo ver que eu tenho uma inervação no mentual. Eu consigo ver que eu tenho um outro tipo de inervação. E aqui já começam os dentes. Esses dentes, praticamente, esse osso era para estar aqui em cima, o nível ósseo. E ele está aqui embaixo. Vamos dar uma medidinha aqui, ó. Então, na verdade, o osso era para estar daqui a aqui, ó. A senhora perdeu mais ou menos 12 milímetros de osso. E aqui nessa região, mais ou menos 7,5 milímetros. Aqui nós vamos fazer, então, essa mensuração. Nós vamos tirar essas raízes, nivelar o osso mais ou menos daqui até aqui. E eu vou colocar um implante aqui, ó. Está planejado colocar um implante com nivelamento de 15 milímetros, que é o implante ideal nessa posição, por 375. Espessura, eu vou encontrar mais ou menos uma espessura 7,70. Então eu vou nivelar esse osso e tal. O grande desafio, em função até da parte óssea dela, e eu mediquei ela, fiz toda a dosagem de cálcio e tal, para ela tomar o cálcio, é esse osso dela que já tem um início de osteoporose e osteopenia, que é um grande desafio ao implantodontista, né, ao cirurgião, ter todo esse cuidado antes, para poder, mesmo encontrando um osso como esse, conseguir uma boa qualidade de fixação do implante, design do implante, as roscas do implante. Hoje nós temos desenhos cônicos e vamos usar inclusive o implante Cone Morse, mas depois eu vou falar um pouquinho mais
sobre esse implante Cone Morse. Aqui então nós temos toda essa base óssea que já foi toda estudada, só para vocês verem o quanto já foi perdido de osso e o quanto a gente vai poder trabalhar para restar. Em muitos casos eles não tem mais osso para fazer implante, a gente lança a mão dos enxertos, ossos e tal, e sempre tem que estar preparado para a realização dos enxertos, que aí tem uma gama enorme de membranas, de tipo de osso, para a gente poder realizar os trabalhos. Vamos lá? Queria que focasse um pouquinho mais aqui para mim. Então aqui eu consigo fazer todos os cortes, e a exemplo disso, vou instalar um implante aqui para simulação. Aqui nós temos um implante então de 15 milímetros. Nós vamos remover esse dente, então, esses dentes todos, nivelar o osso, e a minha instalação do implante vai acontecer aqui, mais ou menos nessa posição, e nós vamos ter um osso subjacente bem maior. A gente vê que na parte superior, na maxila, a gente tem uma dificuldade maior de encontrar osso, porque o osso dela está muito estreito, tem pouquinho osso, perdeu muito osso. Eu vou ter que muitas vezes fazer expansão e lançar mão de alguns implantes especiais, assim como na parte de baixo. Mas como a gente já tinha previsto todo esse trabalho anteriormente, então com certeza nós vamos ter um grande cuidado, uma grande perspicácia no momento de realizar a cirurgia. E aí também envolve, a partir desse momento, a habilidade do cirurgião. Hoje nós temos, por mais que nós tenhamos esses kits computadorizados, toda essa tecnologia, isso favorece muito. Mas é muito importante as mãos do cirurgião e a maneira com que ele vai conduzir o caso. E esse ainda não tem nada que substitua isso ainda. Existe a tecnologia auxiliando um bom cirurgião, né? Um excelente cirurgião. Mas não só a tecnologia a fazer tudo hoje. Então a gente alia as duas coisas para poder conseguir fazer com qualidade e utilizar cada vez mais softwares, equipamentos, desenvolver todas essas tecnologias, esses produtos. Eu, por exemplo, estou sempre indo para os Estados Unidos, para a Europa, já ministrei curso em Dubai, em todas as regiões, só para fazer esse tipo de trabalho. E esse tipo de equipamento que eu tenho e de tecnologia é um equipamento de uso exclusivo meu. Então esse equipamento é um equipamento na clínica e é de meu uso particular e dos meus pacientes. Então só vocês que utilizam, a gente nem fornece trabalho para outros profissionais. Esse equipamento é um equipamento de uso exclusivo meu, aqui da clínica Dr. Flávio Moratti, uma tecnologia mundial, né, líder mundial em termos de você conseguir imagem, que é a tecnologia 3D, para que a gente possa fazer realmente um trabalho com bastante qualidade e planejamento e finalização.